Olá, turma, como estão todos? Mais um vídeo do nosso canal Leitura.educa. Hoje trazendo um pouco sobre o realismo, a escola que sucede o romantismo. Vamos à nossa vinheta. Bom, turma, então agora vamos lembrar um pouco do romantismo, período do amor exacerbado, da idealização da mulher, da idealização desse amor, da, da morte, da morbidez, do uso dos sonhos, da morte como fuga, como escapismo da realidade. E agora voltamos os olhares ao romantismo, ao realismo, esse período que vem contradizer um pouco do romantismo. Mas antes de mais nada, eu peço a vocês, se chegou até aqui, se inscreva no canal, não vai lhe custar nada, nem o seu tempo. E se gostou do vídeo, deixa o seu joinha, marca o sininho para ser avisado de novos vídeos, isso vai nos ajudar muito. Bom, enquanto nós tivemos um romantismo que buscava o eu no centro, o egocentrismo, as suas paixões, vamos dar início agora no realismo, o eu já voltado para as questões sociais. Mas vamos àquele nosso slide. Ok, o realismo ele vai ter início na segunda metade do século XIX, aqui no Brasil. Ele vai trazer ele vai também surgir nas artes, como na pintura e outros tipos de arte, como também na literatura. O realismo ele vai ser aquele movimento em que o homem vai se voltar à problemática social, o homem vai começar a ver o que está diante dos seus olhos de uma forma racional e não mais daquela forma emocional como nós vimos no romantismo. O realismo nós já podemos dizer que é uma reação ao romantismo. Nós vamos ver o realismo oposto, se contrapondo a todas as características, a grande parte dos valores românticos. Um pouco do contexto histórico. Nós temos aí no Brasil a proclamação da República, nós vamos ter a Revolução Industrial no mundo, certo? Trazendo uma nova classe social, a dos operários. Nós vamos ter a abolição da escravatura no Brasil, que ocorreu no Brasil em 1888, o progresso tecnológico e científico que vai se desenvolver para o mundo. Tudo isso vai estar marcado dentro da obra realista. Porque, como nós já dissemos, o realismo, a literatura em si, ela é um espelho da sociedade a qual ela está, certo? Ela vai ser esse espelho. Característica. Como eu já disse, nós vamos ter um movimento oposto ao romantismo. Nós vamos ter, ao invés da subjetividade romântica, nós vamos observar a objetividade. Nós vamos ter, ao invés do egocentrismo romântico, o universalismo realista. Ou seja, o homem agora olha para o todo e não apenas para o seu próprio umbigo. Ele vai olhar para o todo e com isso nós vamos ter o que nós vamos chamar de engajamento social e político. Nós vamos ver as obras literárias, a literatura agora é engajada nessa questão social e política. Vamos ter a crítica às instituições que traduziam a verdade burguesa, certo? Aí nós vamos ter essa análise crítica da burguesia. A burguesia agora vai ser colocada vai ser analisada de uma forma crítica. E com tudo isso, o realismo ele vai querer trazer um retrato fiel da sociedade e não mais aquele retrato idealizado, belo, bonitinho, todo organizadinho, certo? Temos a sociedade dividida, e agora nós vamos ter o surgimento do operário e essa burguesia, que ainda vai ser temática da literatura, só que agora uma temática
numa temática crítica, de criticar aqueles seus valores, aquela sua, como é que se diz, modo de analisar o mundo, de ver o mundo. Bom, nós vamos ter também uma descrição psicológica dos personagens. Agora nós não temos mais aquela obra com aqueles personagens tábuas rasas, aquele maniqueísmo de que se o personagem era bom, ele era bom, se ele era ruim, ele era ruim. Ou então nós temos aquele ruim que era salvo depois por o amor e se transformava num bom personagem. Agora nós vamos ter os personagens com profundidade, com análise psicológica, análise não apenas das suas ações, mas dos seus pensamentos mais íntimos, das suas verdades mais íntimas e do que ele realmente queria com determinada coisa. Nós vamos ter toda essa busca, essa análise psicológica. E dentre esses nós vamos ter o grande nome do realismo, que nós vamos falar há pouco, que vai ser mestre nisso aí. Bom, nós vamos ter aí influência nesse movimento também, nós vamos ter a influência de algumas manifestações filosóficas, de algumas correntes filosóficas, dentre elas o positivismo. Essas correntes, elas buscavam que a análise racional do mundo, contrapondo, mais uma vez, o ideal romântico, que buscava uma análise subjetiva do eu, certo? Com relação ao mundo. O realismo, ele vem com essa análise racional, então por isso essas influências filosóficas. Bom, o realismo ele vai ter início na Europa com a obra Madame Bovary. Ela é uma obra francesa que é publicada em 1857. Já no Brasil, nós vamos ter início com a obra fantástica Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ocorre em 1881. Que é do grande Machado de Assis, que será o grande nome do realismo brasileiro e também da literatura brasileira, quiçá mundial. Com essa grande obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inova tudo, inova a forma de escrever o romance, inova a forma, a temática de um romance, nós vamos ter pela primeira vez um autor defunto, nós vamos ter toda uma novidade, certo? Uma modernização do romance brasileiro com Memórias Póstumas. E Machado de Assis vai ser esse o pontapé inicial da sua grande carreira, não querendo dizer que ele já não tenha antes, porque antes de Memórias Póstumas, Machado de Assis ele vai iniciar no romantismo. Ele tem 4 obras com traços românticos, Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva e Ressurreição. Entretanto, não é um romantismo qualquer, é um romantismo com traços machadianos, já tentando aludir para quem seria, para suas grandes obras do realismo, certo? Aqui eu tenho trechos para nós percebermos o quanto ela é inovadora e provocadora essa obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Começa já na dedicatória. Dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Aqui nós temos outro fragmento da mesma obra. A franqueza é a primeira virtude de um defunto, pois na vida o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgos e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. Então, por aí nós já percebemos a provocação, a novidade, ou seja, agora nós não vamos ter um personagem preso a padrões. Esse é um personagem que vem para escancarar tudo. É um personagem filho de burguês, que não conquista nada na vida, que passa a vida do que a família conquistou. Machado de Assis tenta retratar um pouco dessa questão, desses costumes, e nessa obra fantástica, sendo apresentada para nós por um autor defunto.
Essa daqui são algumas obras já da fase realista de Machado de Assis, Dom Casmurro, o próprio Memórias Póstumas, Quincas Borba e outros como contos, vários contos que vão retratar essa fase mágica de Machado de Assis, fase realista. Outros autores que nós vamos ter além de Machado de Assis é Raul Pompeia, temos Aloísio Azevedo e Arthur de Azevedo. Aloísio de Azevedo, inclusive, com o Cortiço, nós vamos ver na segunda vertente do realismo que nós vamos estudar na próxima aula, que é o naturalismo, que é uma vertente do realismo, certo? Que acontece concomitantemente com o realismo. Paralelamente, nós apenas separamos para ficar do melhor estudo. É um realismo mais exacerbado, certo? Mais ampliado. Nós vamos estudar na próxima aula sobre o naturalismo. Bom, gente, então esse foi um pouquinho dessa escola literária que vem contradizer aquilo que nós aquilo que nós vimos na aula anterior do romantismo, certo? Ele vem ser o oposto do romantismo. Como nós já percebemos, aquele romantismo quando o autor estava voltado para suas dores, para o seu umbigo, né, metaforicamente falando, aquele romantismo que chega na terceira fase romântica da poesia, que já começa a trazer um pouco os traços desse realismo, com Castro Alves e outros autores que já começam a trabalhar um pouco a temática social, ainda com um viés romântico, mas já dando luz a esse novo movimento, a esse novo momento que é o realismo. E na próxima aula, como eu já disse, trabalharemos um pouco do naturalismo, que é essa tendência também, é um viés do realismo, certo? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima.